E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo hoje no primeiro capítulo do livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. E nós vamos ter, como nós tivemos de manhã, uma leitura um pouquinho mais extensa, mas a palavra do Senhor, ela é eficaz. Se a minha palavra não prestar em nada, a palavra do Senhor vai ter valido a pena a gente ler. Amém? Então, por isso que é importante. Então, fica ligado, eu vou usar a versão NVI, ok? E nós vamos ler a partir do primeiro versículo do capítulo 1 de Neemias. E a palavra do Senhor diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Vamos continuar no capítulo 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração? Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei dos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Senhor, essa é a tua palavra e nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, cada um na sua necessidade e particularidade. O Senhor, que é um Deus todo-poderoso, conhece o coração de cada pessoa aqui. Que
Que o Senhor nos comunique aquilo que o Senhor quer nos comunicar nessa noite, para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel estava disperso pela sua desobediência. Moisés havia conduzido o povo através do deserto, conduzindo-os à terra que mana leite e mel, Canaã. E quando eles chegaram diante da cidade, depois de terem passado pelo Sinai, e o Senhor ensinou o seu povo como eles deveriam viver a partir dali, eles vão para Canaã, e quando eles chegam diante da terra de Canaã, os espias entram e voltam com um relatório. 2 deles voltaram com um relatório otimista. Eia, subamos, que o Senhor nos entregará essa terra. Mas os outros voltaram desalentados, dizendo: por que o Senhor nos trouxe aqui? Nós seremos consumidos como gafanhotos. Eles não creram que o Senhor Todo-Poderoso, o mesmo Deus que havia executado juízo sobre os deuses egípcios através de 10 pragas, o mesmo Deus que havia poupado do extermínio o seu povo e os seus primogênitos, o mesmo Deus que havia aberto o mar, o mesmo Deus que havia conduzido-os até Elim, o mesmo Deus que havia feito eles atravessarem o deserto, aquecendo com uma coluna de fogo durante a noite, protegendo-os com uma coluna de fumaça durante o dia, o mesmo Deus que os havia preservado de todo mal, eles não creram que ele era suficiente para entregar a terra. Então eles mesmos pronunciaram sua sentença: somos como gafanhotos diante do povo da terra, eles são gigantes e nós seremos exterminados. E Deus disse: então vai ser como vocês disseram, vocês não creram que eu posso fazer? Então essa geração vai percorrer o deserto até que caia no deserto e seja enterrada no deserto essa geração que não creu. Todos os de 20 anos para cima morreram, exceto Josué e Caleb, os 2 únicos que creram que Deus era suficiente para prover a terra prometida. Quando esse povo morre no deserto e apenas aqueles que tinham 20 anos para baixo, já adultos, entram na terra, Moisés não iria entrar, porque o Senhor também puniu Moisés por causa do seu exagero, vamos dizer assim, da sua ira. Moisés só enxerga a terra de longe, mas Moisés dá as instruções para o povo. E Moisés é muito enfático. O Senhor fala enfaticamente: vocês vão entrar nessa terra e vocês vão possuir essa terra, mas eu não vou tolerar que vocês se associem aos deuses dessa terra. Eu não vou tolerar que vocês voltem a praticar aquilo que vocês praticavam no Egito. Porque o povo de Israel estava no Egito há 400 anos. Logo, eles estavam totalmente contaminados pela idolatria do Egito. Por isso Deus tira o povo do Egito e leva para o Sinai. E o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor, o Deus que te tirou da terra do Egito. Somente a mim adorarás e somente a mim prestarás culto. Então a primeira coisa que Deus fala é se apresentar para o povo e fala: vocês não vão viver adorando falsos deuses, porque senão vocês morrerão. Mas vocês vão me conhecer e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E a promessa era que daquele povo Deus traria um Messias que salvaria toda a humanidade. Deus, quando funda o povo de Israel, desde Abraão, ele já está pensando em todos os povos da terra sendo restaurados e reconciliados com Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que é tão importante, gente, a gente entender a Bíblia e entender que o Novo Testamento fala do Antigo e o Antigo profetiza para o cumprimento do Novo. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. E aí, o povo foi alertado diversas vezes, mas eles entram, Deus os prospera, Deus levanta rei, eles pedem o rei, Deus dá Saul, Saul pisa na bola, Deus levanta Davi, Davi é um rei segundo o coração de Deus, Davi também pisa na bola, mas Deus não se aparta dele, porque Davi, diferentemente de Saul, tinha a capacidade de se arrepender dos seus pecados e não transferir responsabilidade ou querer se esquivar da culpa. Davi, diferente de Saul, dizia: sim, Senhor, eu pequei contra o Senhor, me perdoa.
Coisa que Deus não tolera é gente que não assume as próprias responsabilidades e a própria culpa. O Senhor está sempre com o coração inclinado para aqueles que se arrependem e pedem perdão. Ele está sempre com seu coração inclinado e os seus ouvidos abertos para restaurar uma vida. Davi tinha essa capacidade, mas Davi não pôde construir o templo. Então Deus levanta Salomão para construir o seu templo, e Salomão constrói o templo, e Deus prospera Salomão, e Deus abençoa Salomão com sabedoria sobrenatural. E porque ele não desejou riquezas, mas priorizou sabedoria para governar o povo, Deus o abastece de riquezas. Mas o que acontece no final da vida de Salomão? Ele se une a várias mulheres de outras religiões, e ele acaba sucumbindo aos deuses dessas mulheres. E a partir daí, a descendência de Davi vai tendo altos e baixos. Quando você vai lendo o livro de Reis, você vai vendo reis justos, reis injustos, reis segundo o coração de Deus, reis tenebrosos como Manassés, por exemplo, que até sacrifício de criança fez dentro do território de Israel. E Deus vai avisando: vocês estão me aborrecendo, vocês estão me aborrecendo, vocês estão me aborrecendo, eu virei com juízo sobre vocês. Eu disse para vocês não se contaminarem com os deuses da terra, eu disse para vocês não praticarem as obras que eles exigem, eu disse a vocês que eu sou o Senhor, o seu Deus. E o povo não se arrependeu. E eles começaram a ouvir tanta profecia, a profecia não se cumpria, que eles começaram a desprezar. Eles começaram a desprezar e começaram a matar os profetas que falavam aquela mensagem de novo, de alerta de Deus. E começaram a ouvir os falsos profetas. Como a gente gosta de falso profeta até hoje, né, gente? O falso profeta é aquele que traz a palavra de desconforto. É claro que não vai acontecer nada. É claro que Deus não vai destruir o seu povo. É claro que Deus vai destruir o templo. Como que Deus vai permitir? O templo foi construído para a glória de Deus. Ele encheu o seu templo de glória no templo de Salomão. Olha a majestade desse templo. É claro que ele não vai ser destruído. E o povo deu mais ouvidos aos falsos profetas que tinham uma palavra confortável do que aqueles profetas que traziam uma palavra de alerta e exortação. Ele dizia: conserta o caminho, conserta as veredas, voltem-se para Deus, arrependam-se, porque se vocês se arrependerem, o Senhor também vai voltar atrás na decisão de executar juízo. Mas eles não se arrependeram. Então veio o exílio. Deus permitiu que o rei babilônico viera e destruísse. Nabucodonosor passou um rolo compressor em Israel. Ele acabou com tudo. E primeiro foi uma primeira etapa. Nem na primeira etapa o povo se arrependeu. Então Deus teve que concluir a obra. Até que o templo foi destruído. Os muros de Jerusalém, a cidade santa, derrubados. As portas queimadas pelo fogo. E virou habitação de chacais e feras do campo. E é nesse contexto que Neemias, sabendo as notícias, e ainda assim os falsos profetas diziam: não, mas isso logo vai passar, logo o povo vai voltar. E Deus falou: não, pode ficar em Babilônia, pode construir sua cidade aí, pode ter seus filhos e se casar aí, porque vão levar muitos anos. Eles tiveram que ficar no exílio 70 anos. E nesse intervalo, Neemias, que servia ao rei Artaxerxes, era mordomo do rei, ficava sabendo das notícias e ficava devastado. É a mesma coisa de você estar aqui nos Estados Unidos e você está tendo uma vida até boa. Deus está te provendo, Deus está te cuidando, Deus te deu um bom emprego e aqui você tem prosperado. Mas aí você fica sabendo as notícias das suas famílias lá no Brasil. Quantos venezuelanos estão aqui nos Estados Unidos construindo uma vida? Eu conheci uma vez venezuelana lá na região da Flórida. E ela disse: pastora, a situação do meu país é muito séria, porque eu tento enviar remédio para minha família no Brasil. Chega no aeroporto, eles confiscam. É Venezuela. Eu falei: o quê? Falei: misericórdia. Está quebrado em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados.
E é o que estava acontecendo na Venezuela. E ela falou assim, olha, eu tento mandar dinheiro, não chega. Eu tento mandar mantimento, não chega. Eu tento mandar roupa, não chega. Eu tento mandar remédio, não chega. Mas como não chega? Vai pelo correio, ela vai pelo correio. Mas chega no aeroporto, eles abrem as caixas e distribuem a seu bel prazer. Isso é opressão. Isso é opressão. Você não tem direito, você não tem liberdade, você não tem privacidade, você não tem. E você tem as coisas que você envia. Então que prazer que você teria? Fala comigo. Se você estivesse vivendo num sistema assim, sabendo que a sua família está lá no Brasil sofrendo opressão. Imagina comigo uma situação. Não só sofrendo a miséria, a necessidade, as coisas que acontecem na vida, pelo desemprego, mas sofrendo injustiça, sendo abusados, sendo saqueados, sendo oprimidos e dominados. Como você se sentiria? Como você fica aqui sabendo que a sua mãe tá lá sem ter direito a receber uma ajuda que você quer mandar para ela? E está doente e precisando de um remédio. Era isso que estava no coração de Neemias. A cidade onde os pais dele estavam enterrados, a nação que eles conheciam, o templo que eles conheciam, toda a vida que eles conheciam, estava devastada. E aí ele se apresenta diante do rei Artaxerxes para servi-lo como sempre, mas ele estava dessa vez com um semblante triste. E o rei olha para ele. Mas o interessante é que antes dele se apresentar para cumprir o seu trabalho, para fazer o seu trabalho, ele faz uma oração. Ele faz uma oração. Para a gente recomeçar, gente, precisa de oração. Para a gente andar na direção certa, precisa de oração. A gente tem que conversar com Deus. Às vezes a gente fala para todo mundo o que só Deus pode resolver. Jesus orava. Por que você acha que você não precisa de orar? Jesus se retirava para orar. Recentemente eu ouvi um pastor dizendo assim que ele não tinha tempo para orar porque ele estava muito envolvido com a obra. Como aqui é? Como é que você faz a obra de Deus e não fala com Ele? Que engano de Satanás é esse? Quando a gente faz boas obras, o diabo não treme não, gente. O diabo treme quando a gente ora. Por que o show gospel lota e a oração das 5 da manhã continua vazia? Porque mostra onde está o nosso coração. Como é que está a sua vida de oração? É a primeira pergunta da noite. Como é que anda a sua vida de oração, meu irmão, minha irmã? Você fala com Deus? Eu não estou falando da oração religiosa para cumprir o check. Cumprir minha oração religiosa. Falei com Deus. Não estou falando da oração na hora da comida. Senhor, obrigado por esse alimento que está à mesa, que às vezes você ora igual uma reza. Você ora no meio do prato, você fala assim, eu orei? Porque está tão no automático que você não lembra se você orou ou não. Você não dá graças de verdade. Oh Deus, tem comida no prato. Bendito seja o teu nome. Que privilégio, Senhor. A gente tem comida. A gente banaliza as bênçãos diárias de Deus. A gente tem sempre um nariz empinado e uma reclamação para fazer sobre aquilo que a gente não tem. Mas sobre aquilo que a gente tem, a nossa gratidão é ínfima. Nós não agradecemos genuinamente o alimento. Nós não nos alegramos com as pequenas alegrias. Respira fundo aí. Você fez isso sem um respirador. Olha que bênção. Você tem fôlego de vida. Deus te deu mais um dia para viver. Glória a Deus. O seu cérebro está aprendendo. A palavra que eu estou dizendo está entrando pelos seus ouvidos e o seu cérebro está codificando isso. E isso está entrando para o seu coração. Glória a Deus. Você comeu hoje? Glória a Deus. A comida aqui na igreja é de graça. Uau! Eu nunca vi isso, pastor. Graças a Deus. Aqui tem pão na casa do pão. Pão e pão.
Glória a Deus. Mas tem gente que acha, olha isso, pastor, mais do que obrigação, eu dou o dízimo. Tem misericórdia, Senhor. Não é obrigação da igreja. Dá lanche e janta. Isso é a benevolência do Senhor. Você está sentado numa cadeira confortável. O povo na África caminha 2 dias para assistir um culto. E ele senta no toco ou no chão, debaixo de uma árvore. E eita povo feliz. Eita povo feliz. Eles dão graças e eles dançam. Vai levar a gente no carro, dança. Vai comer, dança, canta. É incrível a alegria daquele povo. E aí não tem nada. Aí o gente, você vai pregar o evangelho na América? Vai pregar na África. Muito mais fácil pregar na África. Porque eles são sedentos, eles são alegres, eles são gratos pelo que têm. Dura coisa é pegar para quem acha que tem tudo. És pobre, cego e nu. Você acha que é rico e abastado? Diz o Senhor à igreja de Laodiceia. Mas eu te digo, você é cego, pobre e nu. E eu te aconselho que compre de mim colírio para enxergar. Nós somos a igreja de Laodiceia, gente. A gente tem uma vida muito boa e a gente acha que isso representa a bênção do Senhor. Será? Será que não é Mamon, nosso Deus? O povo de Israel precisou de ser levado para o cativeiro para dar ouvidos à voz do Senhor. O que vai precisar de acontecer com a gente para a gente dar ouvidos à voz do Senhor? Neemias então é levantado e ele faz essa oração. E a oração de Neemias no capítulo 1, depois eu te aconselho, lê de novo. Mas todo o tempo ele fala de um jeito: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ele começa invocando a misericórdia de Deus, porque ele sabe que ele é culpado, que o povo dele é culpado, e que aquele resultado não era em vão. O povo está exilado, não era porque Deus não era poderoso, era porque o povo era obstinado e duro de coração. E Deus precisou de levar esse povo para o exílio para resgatá-los novamente mais tarde. Neemias faz essa oração e ele diz: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Essa é a segunda pergunta. Você tem ciência dos seus pecados e você tem confessado diante do Senhor? Qual é o pecado com que você está lutando com ele? Você sabe que é pecado. Mas você tem reconhecido diante de Deus e confessado? Porque o pecado que é perdoado é o pecado confessado. Não é o pecado escondido. O Senhor tem perdão para todo pecado. Está no pecado? Não interessa o seu pecado. É cabeludo, é tenebroso. Confessa e deixa. Confessa diante de Deus. Arrependa-se. Arrependimento, gente, não é chorar, não. Senhor, estou pecando, Senhor. E amanhã vai e faz de novo. Arrependimento é mudança de direção. Eu sei que isso é caminho de morte. Eu sei que está bom, mas que vai me levar para a sepultura. Vai me separar de Deus. Vai estragar minha vida lá no futuro. Então eu digo não. E se preciso for, eu saio correndo, como José fez. Eu saio correndo, porque eu não confio na minha natureza carnal, que é inclinada para o que é mal. Mas eu amo a Deus, então eu amo a Deus obedecendo a Deus. Então eu viro de costas para o pecado e eu sigo a Cristo. Eu renuncio ao pecado, porque eu sei que o salário do pecado é a morte. Eu confesso e deixo. Neemias faz essa oração confessando, se arrependendo por ele e pela sua nação. Você tem orado pelo Brasil, gente? E você tem orado pelos Estados Unidos. Essa agora é a sua casa. Você veio para cá. É daqui que você está tirando o seu pão. Então abençoa essa terra. Abençoa o seu patrão. Para de murmurar sobre o seu salário. Seja um agente da vida lá limpando a casa, consertando o telhado, construindo. Seja, sabe, um edificador. Abençoe a terra de onde você está tirando o seu pão.
Ore por esse povo que foi tão fiel ao Senhor e que hoje está se desviando dos caminhos dele. Ore pela nova geração americana, porque eles estão comendo do que os seus ancestrais semearam, mas eles não estão semeando para a próxima geração. Estão vivendo, lotando as clínicas de aborto, praticando toda sorte de impiedade e desfazendo aquilo que a palavra de Deus diz. É a igreja é o país que evangelizou o mundo inteiro. Eu sou fruto de missionários norte-americanos que estão enterrados no Brasil. Eu e a minha casa. Houve uma família norte-americana que orou pelos meus pais durante 18 anos, até a conversão deles. E eu estava na sala aos 11 anos de idade, quando eu vi aquele mesmo casal fazendo o apelo para a salvação e meus pais se rendendo a Cristo na sala da minha casa. Depois de 18 anos de oração e perseverança, que deixou um legado. Hoje eu estou aqui na terra do pastor John e da irmã Joy, pregando o evangelho. Aleluia. E isso é fruto da semente deles. As nossas sementes não ficam estéreis quando nós plantamos diante de Deus. E mesmo que a gente não veja, a eternidade vai revelar o legado que é deixado para a glória do nome do Senhor. O que me chama a atenção é que Neemias ora ao Deus que é rico em misericórdia, porque sabe que só Ele pode resolver a situação do seu povo. Segundo, ele ora se identificando e confessando os seus próprios pecados e os pecados da sua nação. Você ora pelos pecados da sua família? Você pede perdão pelos pecados dos seus filhos? Sabia que Jó fazia isso? Jó sacrificava por ele e pelos seus filhos. Isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi chamado de justo porque ele fazia isso. Você ora pelos seus filhos? Você pede perdão pelos seus próprios pecados e pelo pecado dos seus filhos? Você pede perdão pelos seus próprios pecados, pelos pecados da sua família e pelos pecados da sua nação? E Deus atende o pedido de Neemias. Deus inclina o coração do rei como ribeiros de águas. É o que o livro de Provérbios fala. Ele inclina o coração do rei como ribeiros de águas. Ele apresenta-se triste diante do rei Artaxerxes. E ele fala: por que você está triste se você não está doente? Isso significa que ele estava sempre alegre. Mas um dia ele aparece diante do rei com semblante caído. E o rei fala: o que aconteceu? E ele: eu vou te dizer, rei, o que aconteceu. E ele fala: a minha cidade está devastada, o meu país está devastado, o meu povo está destruído, as portas da cidade estão queimadas a fogo, os muros foram derrubados. E o rei fala: o que você quer que eu faça? Me libera, rei, para eu ir lá reconstruir. Quanto tempo isso vai levar? Ele diz o prazo. E o que me chama a atenção: o que mais que eu posso fazer? E ele pede material para reconstruir. Talvez a gente olhasse assim: cara folgado esse Neemias. Ele sabia que ele tinha orado. E ele sabia que era Deus que estava inclinando o olhar e a generosidade do rei Artaxerxes. Então ele não economizou para pedir. Porque ele pediu não para ele. Pediu para que uma obra fosse feita. E aí fica a terceira pergunta da noite: para que você tem pedido? Para que você pede o que você pede para Deus? É para você ostentar? É para você parecer vitorioso aos olhos dos seus amigos? É para você desfrutar um pouco mais da vida vivendo do jeito que você quer? O Senhor diz assim: olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar nos seus prazeres e nos seus deleites. Neemias pede para reconstruir. Neemias pede para atingir famílias, para abençoar o povo, para reconstruir o que havia sido destruído. E o que me chama a atenção
é que ele diz assim: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Ou seja, cartas do rei para que ninguém me incomode. Cartas do rei que me liberem e me façam atravessar territórios inóspitos que poderiam me barrar. O Senhor quer te dar livre trânsito para a glória do nome dEle, para fazer a obra dEle. Ele quer te dar autoridade. E a autoridade significa a carta do rei na mão. Será que nós temos autoridade nos lugares onde nós temos transitado? Será que a gente está sendo enviado com as cartas do nosso rei? Com o respaldo do nosso rei? E ele continua dizendo: eu quero mais, eu também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira. E aí ele diz assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. A última pergunta da noite é: a bondosa mão de Deus está sobre você? Que Deus tem uma mão bondosa é fato. Ele é um Deus bondoso e justo. Mas a palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede graça. Então, peraí, resiste? O que é resiste? Vem cá, meu bem, por favor. A mão de Deus resiste ao soberbo. Eu resisto ao soberbo. Eu resisto ao soberbo. O que é resistir? Eu quero me achegar a Deus, mas Ele me resiste. A mão de Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, ao contador de vantagens. Às vezes você pensa que é o diabo te atrapalhando, mas é a mão do Todo-Poderoso que está resistindo à arrogância e à soberba. Mas tem a segunda parte do verso que diz: mas aos humildes Ele concede a sua graça. O Senhor quer te abraçar, te envolver na graça misericordiosa, mas Ele envolve os humildes, os dependentes, os que necessitam, os que têm consciência do seu próprio pecado e suplicam pelo seu perdão. Aqueles que se achegam porque sabem que sem Deus não pode fazer coisa alguma, e sem a bondosa mão de Deus não podem vencer as próprias adversidades, não podem reconstruir coisa alguma, não podem recomeçar se a bondosa mão de Deus não estiver sobre eles. Que a gente traga a bondosa mão de Deus sobre nós. Não tenha medo de se humilhar diante de Deus, como Neemias se humilhou. Não tenha medo de confessar os seus pecados, como Neemias confessou e admitiu com seus lábios. Ele abriu a boca e confessou, e invocou a misericórdia do Senhor. Sabe, a gente chega hoje para Deus dando ordens para Deus. Eu conheço crentes que chegam para Deus e falam assim: eu estou te dando uma última chance, hein? Eu vou lá nesse encontro dessas mulheres, se você não fizer alguma coisa, só quero ver se você me ama mesmo. Gente, a Bíblia diz, vai ler a Bíblia, gente. Vai ler a Bíblia para você não pagar mico. A Bíblia diz assim que Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisa te provar nada, Ele já provou. Ele não precisa de ficar, sabe essas profecias? Eis que te digo, filho amado, te amo muito. Me conta uma novidade. A palavra de Deus me conta que Ele me ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, gente, a gente tem que parar de achar que Deus tem que vir nos afagando.
na nossa vida besta, na nossa vida meia boca, nessa vida centrada no próprio umbigo, essa vida centrada no eu. Gente, o Pai Nosso não é Pai meu que está no céu, santificado seja o teu nome. É Pai Nosso que está nos céus. Deus se importa com você e se importa com quem está do seu lado. Deus se importa com a gente que está aqui na igreja e se importa com a galera que está fazendo ponto agora lá no projeto vendendo droga. Deus se importa com a virgem e com a prostituta. Deus se importa. Esse que é o absurdo da graça. Está sobre todos. Disponível para todos e é um convite para todos. E nós não somos superiores a ninguém porque entendemos, nos arrependemos e nos voltamos. Somos mais livres, não superiores. E somos convencidos pela obra do Espírito, não pelo nosso intelecto. Não é porque você pensa que você creu. É pela obra do Espírito no seu coração que você creu. Como é que nós estamos vivendo a vida? Queremos recomeçar. Precisamos recomeçar. Temos muito a fazer. Tem muita gente indo para o inferno. Temos muito a fazer. Tem gente para ser resgatada na nossa casa, na nossa família. Temos muitas orações suplicantes a fazer. Mas a gente está distraído aí, vivendo a vida. Fala, meu filho, já entreguei na mão de Jesus. Qualquer dia desse ele vai ser salvo. Isso não é confiança não, isso é negligência. Neemias, quando soube que a cidade estava destruída, o semblante dele decaiu. E ele disse que ele chorou diante de Deus. Não é tempo da gente, ficar distraído como meninos num campo de batalha, senão você vai levar chumbo. Nós estamos em guerra. O mundo está em guerra. Vai precisar de acontecer o quê nos Estados Unidos da América para você acordar? Chegou a pandemia, um tanto de gente virou crente, um tanto de gente ficou incrédulo. Não ficou incrédulo, não. Só trouxe à tona o que estava dentro. Porque a crise revela o caráter e o coração. Se estourar uma guerra aí hoje, como é que você vai reagir? Se a propriedade privada acabar e o governo te confiscar tudo, como é que você vai reagir? Se a sua liberdade de religião for suprimida, não, vocês não podem mais se reunir aos domingos, como é que você vai reagir? Tem gente que já está vivendo essa realidade no Oriente Médio. Tem gente que está sendo morto porque crê em Jesus. E a gente fica aqui deitado eternamente em berço esplêndido, querendo mamar nas tetas da nação, mas não retribuir absolutamente nada, nem nas nossas súplicas e orações. Que Neemias seja uma inspiração para todos nós. Um líder que já estava ocupando um lugar de honra numa outra nação, servindo ao rei e contando com a simpatia do rei. Certamente ele tinha uma acomodação confortável, era bem quisto pelos seus patrões, uma vez que ele que servia o vinho para o rei. Ele era uma pessoa agradável aos olhos do rei. Devia ter a sua recompensa por isso. Mas ele não se acomodou. Ele não se dobrou diante dos deuses da terra. Às vezes o conforto e o dinheiro são deuses poderosos que nos afastam do principal. Tem gente que veio para a América falando, não, eu tenho um chamado missionário, mas se vendeu para Mamon, como Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Às vezes você vende Jesus por um schedule. Não tenho tempo para ir para a igreja, não tenho tempo para ir para o acampamento, tenho que trabalhar muito. Trabalhe, meu irmão, digno ao trabalhador do seu salário, trabalhe. Deus não respalda preguiçoso, trabalhe, mas trabalhe para a glória de Deus. Trabalhe sem abandonar o Senhor, trabalhe consciente de quem te dá saúde para trabalhar é o Deus dos céus, rico em misericórdia e poder. Trabalhe agradecido e sendo um instrumento de Deus no seu trabalho, um ministro de Deus no seu trabalho, uma boca de Deus no seu trabalho, orando pela casa que você limpa, orando pela casa que você pinta, orando pela construção que você edifica, pelo salão de beleza que você trabalha. Não sei qual é o seu trabalho aqui na América, mas seja uma voz do eterno onde você trabalha, seja um Neemias na sua terra. Nessa terra que Deus te entregou
Seja um porta-voz de Deus. E não se esqueça da que você deixou para trás. Ore pela terra da sua casa. Ore pela sua parentela que ainda não conhece a Jesus. Ore pelos seus filhos que se desviaram do caminho. Ore pelo seu casamento para que ele não seja destruído, para que ele seja reedificado, fortalecido, porque o seu casamento edifica a próxima geração. Chore pelas suas causas e pelas causas dos seus irmãos. Chore pela sua nação e por essa nação que te acolhe. Invoque o Deus rico em misericórdia e peça a Ele o material que precisa ser liberado para que você reconstrua o que precisa ser reconstruído. Neemias precisava de madeira para reconstruir os portões da cidade. Talvez você precise de um pouco mais de misericórdia para reconstruir o seu casamento. Um pouco mais de humildade para permanecer nessa igreja ou na igreja onde você congrega. Um pouco mais de doçura para responder àquele que te fere. Um pouco mais de resiliência para permanecer firme ao invés de desistir. Qual é o material que você precisa, meu irmão? E ele termina dizendo: eu consegui tudo que eu queria, porque a bondosa mão do Senhor estava sobre mim. Deus se alegra. Deus tem prazer na alegria dos seus filhos. Deus tem prazer em prover os seus filhos. Deus tem alegria em estender a mão bondosa sobre nós para nos fazer prosperar. E prosperidade é muito mais do que dinheiro, vocês me entendam muito bem. Prosperidade é paz no lar. Prosperidade é um casamento sarado. Prosperidade são filhos na presença de Deus. Prosperidade é a ausência de necessidades e a possibilidade de abençoar outras pessoas com o ganho do seu trabalho. Isso é prosperidade. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade não é a bolsa cara. Prosperidade não é status. Prosperidade não é parecer rico para os seus amigos no Brasil. Prosperidade é você viver a vida que Deus tem para você viver com alegria e paz dentro do seu lar. O Senhor quer reedificar os muros que estão devastados, reconstruir os portões que foram queimados na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Mas para isso, que a gente aprenda com Neemias. Começa com oração, arrependimento de pecados, confissão. Invoque a misericórdia do Senhor. Mude de caminho. Eu volto a dizer, arrependimento não é chorar e continuar na prática do pecado. Arrependimento é chorar e escorrer do pecado. Não confiar na sua carne. Pedir ajuda. Pastor, estou com problema com pornografia, não estou conseguindo me libertar. Pega ajuda terapêutica. Em alguns casos é preciso até de ajuda psiquiátrica para se livrar da pornografia, dessa maldição dessa pornografia que está jantando os casamentos. Não pense você que você vai ver pornografia para apimentar a sua relação. Isso não existe. Começa com isso, é igual droga. Começa te dando prazer e termina destruindo o seu casamento, reprogramando o seu cérebro. Muda a maneira como você vê sua esposa. Muda a maneira como você vê seu marido. Não se engane, mulheres estão consumindo pornografia em formas de contos eróticos. O diabo sabe como é que põe a mesa, meu irmão. Fique atento, porque começa bem e acaba mal. Procure ajuda. A pornografia tem destruído famílias inteiras, porque não consegue sentir alegria no sexo. Porque no cérebro foi reprogramado para um modelo irreal de relacionamento sexual. Irreal. Podre. Quem inventou o sexo foi Deus e fez do sexo uma ferramenta sublime. É através do sexo que os filhos são gerados. É lindo demais, é poderoso demais, é perfeito demais, é puro demais, é elevado demais. Mas o diabo pegou o sexo e porcalhou o sexo e fez dele instrumento de ferida, de morte, de prostituição, de fragmentação. Deita com um, deita com o outro, deita com o outro, deita com o outro, deita com o outro. E quando vê, não é feliz com ninguém.
É uma insatisfação geral. Então quem sabe é para pegar alguém do mesmo sexo para ver se resolve. É um buraco sem fundo, um desejo que nunca se satisfaz. E ao invés de nós abraçarmos o modelo da sexualidade bíblica, nós abraçamos uma sexualidade torta, inspirada pela sujeira da pornografia. Que o Senhor tenha compaixão de nós, meus queridos. Que nos leve ao arrependimento genuíno do nosso pecado, a confissão e o abandono. Os orgulhosos não pedem ajuda, mas os humildes sim. Então lembre-se, Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede graça. Vocês têm um pastor sério. Vocês têm pessoas sérias que ombram com Ele. Peça ajuda. Deixa Deus fazer. Feche os seus olhos. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que a tua serva está fazendo diante de ti nessa noite, em favor de teus servos, o povo cristão aqui em Newark. Confesso os pecados que nós, os brasileiros aqui em terra americana, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Lembra-te agora, ó Deus, do que o Senhor falou através do seu Filho Jesus Cristo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados por todas as nações mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu povo. Estes são os teus servos, o teu povo que se reúne aqui em Newark, Senhor. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração dessa tua serva e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje essa tua serva seja bem-sucedida, concedendo-lhe a benevolência do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que essa oração de Neemias seja ouvida pelo Senhor nessa noite. Perdoa os nossos pecados, nós invocamos a tua misericórdia. Nós queremos recomeçar nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nessa nação. Chegamos há tão pouco tempo, outros já chegaram há mais tempo e precisam recomeçar. Pós-pandemia, tanto a recomeçar, tanto a reconstruir. Recomeçar pós-perdas, recomeçar pós-luto. Recomeçar pós-lutas. Nos perdoa. E nos faz, Senhor, ver o que o Senhor quer que façamos. Inclina os nossos ouvidos à tua palavra e à obediência do Senhor. Nos dê um coração humilde, quebrantado. E, ó Deus, por misericórdia, nós te pedimos, como o Senhor é benevolente, e como o Senhor inclinou o coração de Artaxerxes para prover material para a reconstrução de Jerusalém, nós te pedimos, Senhor,
provê o que necessitamos para a reconstrução dos nossos lares, para a reconstrução do nosso coração quebrado, para a reconstrução daquilo que foi devastado e queimado na nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos. Nós te pedimos, Senhor, que a sua bondosa mão esteja sobre cada um aqui, para nos fazer prosperar na obra que o Senhor quer executar em nós e através de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.